Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Na aula anterior eu trouxe mais dados, né, sobre as questões disputadas, sobre a filosofia escolástica. Hoje vou trazer algumas coisas a mais também, lembrando aqui o exemplo que eu quero dar da Suma Teológica. Queria ter trazido um exemplo um pouco mais claro também, né, da filosofia escolástica empregada pelo mestre Eckhart. Eu achei já alguma coisa, mas eu acho pertinente para uma outra aula, talvez um pouco mais para frente, assim, falando um pouco do exemplo dele, porque sistematicamente a sua organização é um pouco diferente. Talvez a mais didática para nós usarmos seria da Suma Teológica mesmo, Tomás de Aquino. E aí temos, de fato, o auge da escolástica nos seus escritos, né? Bom, lembrando, então, alguns detalhes que são essenciais para compreender este tipo de filosofia, né, esta metodologia filosófica. A questão do mestre é essencial, a figura do mestre, porque é aquele que conduzirá o discípulo a todos os estudos, ao saber, à prática do saber. E, de fato, ele tem um conhecimento muito grande sobre muitas coisas, né? Lendo um pouco também de Hugo de São Vítor, nós vemos aí nos seus escritos o conhecimento grande que ele tinha na filosofia grega, né? Então ele traz elementos socráticos, né? Elementos da própria filosofia de Platão, Sócrates, Aristóteles, alguns outros filósofos também com menor expressão, vamos assim dizer, não tão populares, né? Mas ele traz muitos elementos para embasar e reunir todo o seu conhecimento filosófico ali, ao qual ele vai ensinar todos os seus discípulos com o seu método pedagógico, né? Vamos assim dizer. Bom, enfim, esta dependência que eu falava na última aula de livros, de escritos, da tradição da igreja, ela é muito comum na filosofia escolástica, o que a torna, então, uma filosofia muito robusta, né? Onde é necessário que haja um conhecimento muito grande por parte do mestre, por parte dos discípulos, para que seja realizada todas as questões, né? Toda essa disputa de questão, e aí entrando também no que nós já estávamos dizendo antes, nessa dialética filosófica, né? O diálogo das ideias exige, de fato, um conhecimento muito amplo, muito vasto, em uma história muito grande da filosofia e o próprio conhecimento técnico filosófico, né? Bom, tem uma novidade aqui, olha que interessante. Daqui, olha que coisa interessante, eu consegui pôr um logo aqui, ó, muito legal. Eu vou aprendendo a mexer no computador, eu fico legal com isso. Muito bem, vamos lá. Nos slides, né, nós paramos exatamente na questão disputada, né? E aqui fomos colocando alguns princípios iniciais, básicos, né? Deixa eu ver se eu mexo aqui. Pronto. Então, a disputatio, só para recordar, né, resulta de uma perfeita adaptação e depuração da técnica da discussão aristotélica, lembrando que a discussão aristotélica era no sentido da lógica, né, do argumento correto, que por sua vez se origina na maiêutica socrática, né? Ou seja, numa investigação até um parto das ideias, novas ideias. E aí, de fato, essa questão disputada era considerada como a dialética escolástica. Dialética que não foi tanto usado, né, esse termo, por isso que eu coloquei como entre aspas, né? Mas nós estamos estudando um pouco de dialética e aí é importante entendermos o método filosófico, né, a discussão das ideias, porque a dialética nós temos de fato como o método filosófico na filosofia escolástica. E aí, eu terminei aqui na outra aula falada, né? Regras fixas governavam o processo. Elas demandavam dependência na tradição da escrita, na tradição escrita de autoridade e o completo entendimento de cada argumento por ambas as partes.
daí sim era necessário que houvesse este debate, né, esta disputa entre conhecimentos, né, muito semelhante ao que Sócrates fazia no discurso dele contra os sofistas, né? Aqui nós mudamos um pouco os participantes, né? Nós temos aqui dois grandes filósofos, né, na filosofia escolástica, que iriam disputar entre eles o conhecimento, mas que não o homem ganhasse, né, mas que quem ganhasse de fato fosse o próprio conhecimento. E assim como Sócrates desejava, assim como era o princípio da maêutica socrática, né? Sócrates não desejava ficar conhecido, ser um célebre, né, ilustre filósofo. Ele desejava agregar o conhecimento para alcançar a sabedoria. E aqui nós vemos também este resgate, né, filosófico no modelo grego. Por isso que se torna, eu colocava aqui, talvez uma limitação. O problema da filosofia escolástica é que nem todos são preparados e nós temos aí diversas carências, né? A carência de estudo, carência do conhecimento, né? Acesso ao conhecimento, tecnologia na época, né? Então, estes filósofos foram até longe demais, vamos assim dizer, na dependência da tradição da igreja, né, da Bíblia, da palavra de Deus, de todo o magistério, os escritos dos concílios e etc. E os termos filosóficos também, ao qual eles utilizavam, né? Desta forma, o método da disputatio, né, ele ocorria em modelos, né, vamos assim dizer, de forma ordinária, né? Vamos entender assim como casual, na qual o próprio mestre colocava as dificuldades, as resolvia e sistematizava. Como que ele sistematizava? Às vezes em tópicos de conhecimento, né? Ele elencava ele mesmo os artigos e primeira resposta, primeiro artigo, primeiro, enfim, ele ia fazendo isso de uma forma categórica, mas com grande simplicidade e ordinariamente, ou seja, cotidianamente, corriqueiramente. Aqui, claro que havia um grande empenho, mas não era de uma forma mais solene, vamos assim dizer, que é o próximo slide aqui, né? O quod libet, que é um caráter extraordinário, solene, que era realizado 2 vezes ao ano, na Páscoa e no Natal, ao qual se debatiam os mais variados temas, né? Este caráter extraordinário é pela própria graça do tempo, né? Ou seja, exige-se um esforço, um empenho diferente, né? Havia-se também um tempo ao explanar e tudo isso, então não era um debate que as pessoas, vamos debater e tudo mais, vai ser agora, a hora é agora e tal, né? E aí cantavam rap em cima. Não era desse jeito, né? Era uma coisa totalmente estruturada, num tempo, né, grande, assim, às vezes duravam semanas, né, por exemplo. Tinha tempo de descanso, tempo para meditação, né? Interessante, né? Mais ou menos como ocorrem nos júris hoje, né? Há um tempo para a meditação, para a explanação das ideias, né? Para que eles sejam colocados. Então, às vezes o mestre lançava uma questão, né? E ela não era imediatamente rebatida, como às vezes nós vemos nos filmes, tal, né? Não, ela tinha um tempo, né? Era planejada, pensada, discutida, meditada. Não estou dizendo muito aqui, né? Mas ela era muito rezada, né? Muitas destes momentos eram diante de Jesus, né? Do Santíssimo. Enfim, havia uma metodologia muito grande em volta de tudo isso. Hoje você percebe que o homem ele é muito mais voltado às questões mais ansiosas, vamos assim dizer, né? Tudo tem que ser resolvido mais rápido, né? O acesso é mais rápido e tal, né? Aqui eles não tinham muito esse tipo de preocupação, eles queriam chegar à verdade, sabendo que a verdade às vezes demora anos para ser resolvida, né? Enfim. E aí, tanto a questão ordinária quanto a quod libet, elas geravam uma questio,
né? Então a quaestio é o caminho, né? É o que nós temos na Suma Teológica. Todo o tratado, todos os tratados, eles se resumem em questões. Estas questões são as postulações, né? Tudo aquilo que Tomás de Aquino refletiu, discutiu, meditou, pensou exacerbadamente com seus discípulos, consigo, com Deus, ele escreve isso, né? No caso, na escolástica literária, né? Vamos assim dizer. Então, a quaestio é o resultado de todo o movimento da lécio e da expositio, lembrando, né, lécio, a meditação da palavra com uma pequena paráfrase, por exemplo, já um início de discussão, a própria meditação e contemplação de tudo isso, e da expositio, que é um outro tipo de ato, né, que nós já estamos colocando aqui, aonde ele faz a exposição e surgem, né, as discussões, as dúvidas e etc. E após tudo isso, a quaestio é de fato a finalidade, né, aquilo que é escrito, aquilo que é refletido demasiadamente sobre tudo isso. Que estranho, tá ligado no coisa aqui na tomada. Vamos lá. Ao qual utiliza-se da tradição e da filosofia para responder, gerando uma nova doutrina. Vou pausar aqui só para ver o que está acontecendo no computador. Muito bem. Bom, então utiliza-se da tradição e da filosofia para responder, gerando aqui então uma nova doutrina, que é a finalidade, né? O que é uma nova doutrina que ele vai colocar? É uma doutrina teológica? É um tratado? Sim, exatamente, como é colocado em toda a tradição filosófica. Então, a quaestio, né? Por exemplo, nós vamos ver aqui o exemplo. Nós vamos voltar ali numa outra aba, eu vou fechar essa daqui, da questão 1 da Suma Teológica. Uma questão muito pertinente, que provavelmente Santo Tomás de Aquino discutiu muito com os seus discípulos, né? Deixa eu fechar aqui. Sobre essa questão da sagrada doutrina e da filosofia, a própria filosofia escolástica, né? Se era necessário que houvessem mais complementações, porque a própria filosofia aristotélica ela já estava abraçando muitas coisas, né? Na verdade, ela era a resposta, a explicação sobre muitas coisas, né? Só fazer um pequeníssimo parênteses aqui, a Suma Teológica, né? Vamos fazer uma transição aqui. Olha só, deixa eu ver a página que eu estou aqui, 116. Estou na página 116 da Suma Teológica, eu vou colocar para vocês esse arquivo em PDF no Web Escola, para quem quiser. Na verdade, isso aqui é a Suma Teológica inteira, ó, 116 e 4.278 páginas, né? É todo escrito de Tomás de Aquino. Bom, as 116 primeiras páginas, isso aqui eu peguei no Alexandria Católica, né? As 116 primeiras páginas, quase todas, ela é o índice da Suma Teológica, né? Então, às vezes você cansa só de ler o índice e aprende tudo só de ler o índice pela organização sistemática de Tomás de Aquino, que é espetacular, é fantástica, né? Bom, a prima pars lá, 115, né? Então, ele vai dividir em partes, deixa eu minimizar aqui, ele divide ela em partes, ó, primeira parte, prima pars, desce, vai demorar para chegar na segunda pars aqui, questão, aqui, prima pars segunda, né? Que aí ele abre mais ainda o tratado explicando mais coisas, desce. Enfim, segunda parte e terceira parte, se eu não me engano. Isso, são 3 partes a divisão total da Suma Teológica. Então, uma divisão totalmente sistemática, hierarquizada, né?
muito inteligente. Voltando aqui, a Suma Teológica, então, a primeira parte ele vai falar sobre o tratado sobre a doutrina sagrada e tudo aquilo que está envolvido na doutrina sagrada. Por exemplo, e aí entram os tratados, né? Tratado do Deus Uno, né? Então, todas as questões pertinentes, né? Devia ter marcado as páginas, né? Tratado do Deus Trino, né? Então, todas as questões pertinentes de acordo com o método que nós estamos explicando, né? Bom, e dentro de cada parte, então, imagina assim, num computador, né? Primeira parte, escrito à esquerda. Na linha de baixo, uma tabulação, né? Um tab, um pouco mais para frente, sobre a doutrina sagrada. Na outra linha, um outro tab, né, o segundo, questão 1, e aí todas as questões. Né? Todas as questões e outro tab embaixo, ainda dividido em artigos. E cada artigo com as questões e respostas colocadas aqui, a própria técnica aqui filosófica que Tomás de Aquino vai usar. Né? Bom, então, só de compreender a sistemática, né, a organização da Suma Teológica, nós já entendemos de fato o método da filosofia escolástica, né, colocado aqui em prática, e o caminho que ele quer alcançar, que é respondendo, né, gerar uma nova doutrina. Então, o objetivo é este, né, fruto de muita meditação, muita ideia, né, muita discussão sobre os artigos questionados, né, as questões, né? Bom, então nós vamos ler um trechinho aqui, a doutrina sagrada, lá vai falar sobre a prima pars, e a questão 1, do que é e do que abrange a doutrina sagrada. Vou aumentar aqui. Vamos lá na página 115 agora. Opa. Beleza. Então aqui vocês percebem que está acabando o índice, página 115, prima pars. Olha lá. Então aqui a introdução, né? O que vai acontecer. Na prima pars, a obra tratará dos seguintes temas: sobre a doutrina sagrada, tratado de Deu Uno, tratado de Deu Trino, tratado sobre a obra dos 6 dias, tratado dos anjos, tratado da criação corpórea, tratado sobre o homem, tratado sobre a conservação e o governo das coisas. Né? Então aqui a primeira parte, a organização da Suma Teológica sobre tudo o que está se relacionando. Em primeiro lugar, ele coloca a doutrina sagrada nessa prima pars, porque na verdade já era doutrina tudo o que ele iria colocar. Mas agora ele faz uma nova abertura, né? Fazendo um link, mais ou menos um link, entre a filosofia e a teologia, né? Então, literalmente, usando um método filosófico na aplicação doutrinal na igreja e tudo mais. Espetacular isso, né? Vamos lá. Então, sobre a doutrina sagrada. E aí, uma questão. Esta questão é uma questão, por exemplo, simples, é uma questão que... Olha, todo mundo conversava sobre isso, etc. Não necessariamente. Para postular tudo isso, estas questões que eram colocadas eram de fato questões que cabiam a dúvidas anteriores e que agora são respondidas depois de uma diversa discussão sobre todo esse assunto, como nós vimos na metodologia da escolástica. Né? Então, questão 1, do que é e do que abrange a doutrina sagrada. Para que fique bem delimitado o nosso intento, cumpre investigar primeiro qual seja a doutrina sagrada em si mesma, e aqui objetos se estendem. E sobre este assunto discutem-se 10 artigos, a fim de uma organização bem mais sistemática, né, bem mais justa para que ela possa ser compreendida. Bom, então a resposta, né, na verdade, o início da resposta é isso, do que é e do que abrange a doutrina sagrada. Então, primeiro artigo, ela é e abrange talvez uma outra doutrina.
Então vamos questionar isso. Se além das ciências filosóficas é necessária outra doutrina. O primeiro discute-se assim: parece desnecessária outra doutrina além das disciplinas filosóficas. Então, em filosofia, ainda mais pegando o princípio grego, nós partimos sempre de uma razão negativa, né? Então, ele responde negativamente em primeiro aspecto. Esta resposta negativa vai ajudá-lo a resumir e ter uma resposta plausível, né? Vamos assim dizer. Então, o primeiro discute-se assim: parece desnecessária outra doutrina além das disciplinas filosóficas, né? Eu queria fazer só uma pequena complementação aqui. Deixa eu ver uma coisa rapidinho, fazer uma transição. Eu estava lendo sobre a questão do conhecimento de Deus. Estava dando aula, pesquisando sobre isso. E nós temos uma dificuldade muito grande de dizer sobre Deus, expressar Deus, falar o que Ele é e etc. Nós não conhecemos Deus em sua totalidade. Isso é um fato. Nós talvez conheceremos Ele na eternidade. Não é uma resposta com muita certeza, né? Não temos como dizer claramente se vamos conhecer. Eu dizia que nós talvez passaremos a eternidade inteira, né? Conhecendo a Deus. Ainda assim, talvez será impossível, porque Deus, Ele é infinito, eterno, enfim. Mas é muito interessante, porque como nós conhecemos Deus, né? Nós conhecemos Deus pensando aquilo que Ele não é. Então é um método, é um jeito, né? Então, por exemplo, como que você conhece um homem, né? Uma pessoa? Primeiro você infere tudo aquilo que ela não é. E aí você começa a delimitar um conhecimento sobre esta pessoa. Então, por exemplo, o Davi, né? Quem é o Davi? Olha, o Davi, nós temos algumas certezas, né? Ele é um professor, é um fundador de uma comunidade, tudo isso vocês sabem pelo que eu já disse, pelo que vocês me conhecem, etc. É um homem agora barbado e tudo mais, né? Agora, o que o Davi não é, né? Todo este conhecimento do que não é. Em filosofia, é mais simples você partir deste princípio daquilo que não é para você delimitar a certeza daquilo que é, né? Então, é uma técnica filosófica, né? Uma razão negativa anterior a toda a resposta. A resposta, na totalidade, nós não sabemos. Mas, negativando-as, talvez seja mais simples nós compreendermos assim, por primeiro, né? Vamos assim dizer. Então, isso faz parte de uma técnica filosófica. Tomás de Aquino usa a técnica filosófica na Suma Teológica, o que a torna bastante interessante, porque ele irá responder de fato partindo dos negativos, né? Então vamos voltar aqui. Parece que não é necessária, então, outra disciplina além das disciplinas filosóficas. Então, principalmente a metafísica. Para que nós vamos estudar teologia se antes a metafísica ela talvez alcance tudo? Vamos só ler um trechinho aqui. Pois não se deve esforçar o homem por alcançar objetos que ultrapassem a razão, segundo a Escritura. Não procure saber coisas mais dificultosas do que as que cabem na tua capacidade. Ora, o que é da alçada racional ensina-se com suficiência nas disciplinas filosóficas. Logo, parece escusada outra doutrina além das disciplinas filosóficas. Então, ele compreende um exemplo na própria Sagrada Escritura. Lembram quando eu falava da dependência na Escritura? Está aqui. Então, nós não devemos nos esforçar para alcançar aquilo que a própria razão não alcançou. Então, a primeira resposta dizendo acerca disso. Então, se não é necessário, então aqui nós colocamos do lado um sim. Beleza, essa daqui está argumentando. Ademais, estão complementando, não há outra doutrina senão do ser, pois nada se sabe senão o verdadeiro, que no ser se converte. Ora, de todas as partes do ser trata a filosofia.
inclusive de Deus, por onde o ramo filosófico se chama teologia ou ciência divina, como está no filósofo, né? Aristóteles. O filósofo aqui é sempre o Aristóteles. Logo, não é preciso que haja outra doutrina além das filosóficas, porque ela alcança o ser, complementando. Mas, em contrário, a Escritura, segundo São Paulo a Timóteo, toda a Escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, que é a obra prática do homem, né? O homem recebe a sabedoria e como que ele coloca em prática a sabedoria? A justiça. Porém, a Escritura divinamente revelada não pertence às disciplinas filosóficas adquiridas pela razão humana, por onde é útil haver outra ciência divinamente revelada além das filosóficas. Então nós temos aqui a primeira questão, né? A primeira concordância na negatividade, a segunda, então, primeira bíblica, segunda filosófica, e aqui oposta numa tradição do Novo Testamento, aqui no caso usou São Paulo, dizendo que, olha, é possível que haja sim outra doutrina, porque ela pertence àquilo que é revelado, né? E não é, e também, perdão, é aquilo que é revelado, divinamente revelado, e não depende, não pertence às disciplinas filosóficas adquiridas pela razão humana. Se fosse assim, vamos aqui só complementar, o homem teria criado Deus e não ao contrário. Então, solução. Aqui a solução, a resposta. Talvez ele dê a resposta aqui, provavelmente, ao primeiro argumento, resposta ao segundo argumento, ao contrário, e vai alcançando a solução. Solução. Aqui, ó, onde a resposta, primeira objeção. Para a salvação do homem é necessária uma doutrina, conforme a revelação divina, além das filosóficas pesquisadas pela razão humana. Primeiramente, o homem é por Deus ordenado a um fim que lhe excede a compreensão racional. Segundo a Escritura, o olho não viu, exceto tu, ó Deus, o que tens preparado para os que te esperam. Ora, o fim deve ser previamente conhecido pelos homens, para ele tem de ordenar as intenções e atos. De sorte que, para a salvação do homem, foi preciso, por divina revelação, tornarem-se-lhe conhecidas certas verdades superiores à razão. Então, só aqui, só nessa parte, nós já temos uma grande resposta que coube a Deus prover ao homem as necessidades dele. E também nós vemos no catecismo, né, Deus quis se revelar de alguma forma, né? Então aqui eu acho isso fantástico. Minha gente, eu vou falar uma verdade para você. Até outro dia, né, até 5 anos atrás, não sei, mas eu li essas coisas e não entendia 1 centímetro do que está escrito aqui. Eu era completa besta ignorante nesse sentido. Mas Deus, por algum motivo, quis revelar estas coisas ao meu coração e me dar uma certa clareza quando eu leio estas coisas, e para mim se torna bem claro, né? Por que isso aconteceu? Eu não sei dizer, talvez é porque eu sou professor, ensino, etc. Então Deus me deu uma graça nova para que isso fosse possível. Mas é fantástico a arquitetura que existe por trás de todo esse conhecimento, né? Eu vou colocar a Suma Teológica lá no Web Escola e vou pedir para vocês lerem, né, essa primeira parte. Nós estamos na página 117. Leiam ela, né? Se houver dúvida, eu vou abrir um campinho ali, né, de anotações, sei lá como que eu vou fazer isso, mas vocês postem alguma coisa sobre estas dúvidas, colocações. Eu vou abrir um fórum lá e vocês escrevam isso, né? Porque nós vemos a engenharia, né, a arquitetura de toda a Suma Teológica, onde Tomás de Aquino quer chegar e etc., respondendo às questions, lembra dos slides? E aqui nós vemos, de fato, o conhecimento sendo gerado. Então, com pouco conhecimento, eu já me alegrei demais, né? E isso é realmente o objetivo que eu queria chegar com vocês. Desculpe o tempo da aula, né? Ela ficou demasiadamente grande. Agradeço, né, a paciência, vocês terem escutado, participarem desse processo, porque eu acho isso maravilhoso. Sou professor de filosofia, gosto demais dessas coisas, ainda mais quando a religião está envolvida.
né? E nós vamos nos comunicando. Vou gravar mais vídeos para vocês, dando mais exemplos sobre tudo isso, né? E graças a Deus, Deus tem nos dado essa graça de nós caminharmos cada vez mais com maior sabedoria, graça de Deus. Muito obrigado, até a próxima aula, que Deus nos abençoe, Maria gere Jesus nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.